Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o WG. Vim para mais um vídeo para vocês, né? E hoje, né, 11 de setembro de 2025, hein? Uma data que, bom, todo mundo sabe, né? Ela vem de um jeito muito particular, né? Ela marcou a história recente de um jeito muito profundo aqui, né? Então vamos revisitar hoje os eventos daquele 11 de setembro de 2001, né, pessoal? Um dia de tragédia imensa, né? Mas também de uma resiliência impressionante, né? Nosso objetivo aqui, pessoal, a gente está dando uma olhada nos fatos, né? Dar uma olhada no contexto, né? Repercussão gigantesca desses fatos, né? Eu vou usar bastante material que eu peguei aqui e trouxe pra gente, né? Tudo de muitos anos, tá? Tudo começou numa manhã que parecia normal, né? Nova York, sol, terça-feira, né? Uma rotina que foi quebrada da forma mais brutal que se possa imaginar, né? E assim, para a gente estar entendendo a dimensão daquele dia, é importante a gente olhar um pouco para trás, né? Para o cenário antes de 2001, né? Então, o material que eu montei aqui contextualiza isso bem, né? Ali no final dos anos 90, começo dos 2000, os Estados Unidos se via como a única superpotência global, né? E tinha uma potência, né, militar e política muito forte no Oriente Médio, incluindo o apoio histórico a Israel, né? Mas essa presença toda para alguns grupos era vista como tipo uma interferência indevida do Ocidente, né? E a presença de tropas na Arábia Saudita, que é terra sagrada para o Islã, era um ponto super controverso. Então alimentava muita hostilidade ali, né? Aí organizações como a Al-Qaeda, né, com Osama Bin Laden na liderança, exploraram muito esse ressentimento. Então a gente viu aqui que as motivações que ele teve e declarou, né, eram bem explícitas, né? Ele queria a retirada das tropas americanas da Arábia Saudita, o fim do apoio a Israel e que os Estados Unidos parassem de intervir em países islâmicos, né? Então, vamos desdobrar isso mais um pouco, né? Uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava vendo o material é que, embora o 11 de setembro tenha sido um choque absurdo, né, não foi o primeiro sinal, né? Eles tinham tido outros avisos, né, vamos dizer, né? Ó, o atentado de 93 no próprio World Trade Center, né? Então foi um caminhão-bomba que deixaram na garagem, né? Depois de 98, né, os ataques nas embaixadas americanas lá na África, né, Quênia e Tanzânia, né? E o ataque ao navio USS Cole, né, no Iêmen, no ano de 2000. Então a gente até viu que teve alertas de inteligência meses antes, né, apontando para Al-Qaeda e tudo mais, né? Mas mesmo assim, a ideia de um ataque tão coordenado, usando aviões comerciais como mísseis, né, dentro dos Estados Unidos, isso era algo que extrapolava a imaginação da maioria, né? Inclusive do pessoal da segurança, né? Havia uma desconexão, talvez, dos dados, né, e a capacidade de imaginar o impensável, né? Então, essa percepção de que os Estados Unidos eram invulneráveis, né, no seu próprio território foi quebrada de forma dramática, né, pessoal? Então, às 8h46 daquela manhã, o voo 11 da American Airlines, né, que saiu de Boston, ele foi desviado e bateu direto na torre norte do World Trade Center, né? Então, o impacto foi devastador, né? Abriu um buraco gigantesco, né, nos andares de cima. E aquela imagem de caos, fumaça, né, destroços que a gente vê por aí, e milhares de pessoas presas lá dentro também, né, acima do impacto, né. Então interessante é como que a gente viu é que a confusão inicial é muita gente na rua, né, até na mídia, no começo que a gente viu, todo mundo pensou que era um acidente, né. Enquanto isso, bombeiros e policiais já estavam correndo para dentro do prédio, né, que estava pegando fogo, né, uma corrida desesperada contra o tempo. E, né, a evacuação começando, as primeiras câmeras de TV chegando, né? E essa sensação de acidente, né, durou pouco tempo, viu, pessoal? Só 17 minutos. Porque às 9h03 o voo 175 da United Airlines, também vindo de Boston, né, atinge a Torre Sul, né? E o que é mais chocante, né, o que a gente viu também, né, é que esse segundo impacto foi ao vivo, né? Várias câmeras já estavam lá transmitindo para o mundo inteiro, né? Aquela imagem da segunda bola de fogo explodindo na outra torre, né? Então ali acabou qualquer dúvida, né? Que era um ataque deliberado, coordenado, o choque foi global e instantâneo, né? Então a evacuação da Torre Sul, que já tinha começado por precaução, né, depois do primeiro, então com certeza salvou muitas pessoas ali, né? Mas mesmo assim, centenas ficaram isoladas na parte de cima, né? Com condições terríveis, né? Imagina, né? Então a cena na rua era de horror total, né? Então a sequência foi muito triste, né? Então o combustível dos aviões, né, alimentou o incêndio de uma forma absurda, né? Comprometeu a estrutura de aço dos prédios, né?
Aí às 9h59, menos de uma hora depois de ser atingida, a Torre Sul desabou, né, pessoal? Então, a descrição do que a gente viu, teve um estrondo ensurdecedor, né? E aquela imagem surreal da torre implodindo, né, sobre si mesma, né? Sumindo numa nuvem gigante de poeira e detritos que engoliu tudo, né? Então, tudo isso ali no sul de Manhattan, né? O mundo viu ao vivo um ícone da arquitetura virar pó. Foi inacreditável aquilo lá, viu, pessoal? Eu lembro como se fosse hoje, né? E o horror não parou em Nova York, né? Enquanto as torres queimavam, a atenção virou para Washington, né? Então, às 9h37, o voo 77 da American Airlines, que ia de Washington, né, para Los Angeles, ele foi jogado contra a fachada oeste do Pentágono, o quartel-general da defesa americana. O avião estava com o tanque cheio para a viagem longa, né? Então a explosão foi enorme, causou um estrago imenso, né? Então o impacto penetrou vários daqueles anéis do prédio, né? E matou 184 pessoas no solo, né? Entre militares e civis, fora 64 que estavam no avião. Então uma parte, fora que uma parte do prédio desabou, né? Uns 30 minutos depois, né? E o fato de que o próprio centro do militar americano foi atingida, assim, de forma tão direta, né? Isso levantou questões muito profundas, né? Quanto à vulnerabilidade que se percebia nos Estados Unidos. Então, parecia que nenhum lugar era seguro, né? E ainda tinha um quarto avião, viu, pessoal? Que era o voo 93 da United também, né? Saiu de Newark para São Francisco. E aqui, é incrível, né? A gente tem diversos relatos, né? Muita coisa comovente, vários telefonemas que tem gravações, né? Para autoridades, para parentes, né? Então os passageiros acabaram ficando sabendo do que estava acontecendo em Nova York. Então eles perceberam que o avião deles também tinha sido sequestrado, mas que deveria ir para outro lugar, né? Então eles decidiram agir, né? Esses relatos tem relatos, né, da votação entre eles, organização, de uma frase famosa, Let's Roll, né? Então eles foram para cima dos sequestradores na cabine, né? Então, mais ou menos às 10h03, os terroristas acabaram derrubando o avião num campo isolado, né? Então, muito triste em Shakespeare, né? Então, todos morreram, né? 44 a bordo, né? Mas esse ato de coragem coletiva, essa reação rápida com a informação que eles tiveram, impediu o que seria, muito provavelmente, uma tragédia ainda maior, né? Um golpe simbólico, devastador, né? Que provavelmente eles fariam, né? Foi um exemplo de heroísmo que todo mundo destaca isso, né? E foi sem precedentes, né? Então, às 9h45, que é a FAA, eles ordenaram o fechamento total dos Estados Unidos, né? Isso nunca tinha acontecido antes, pessoal. Milhares de aviões pousando onde desce, né? Nova York virou um lockdown, né? Então, pontes, túneis, tudo fechado. O governo federal entrou em modo de crise total. Então, o presidente Bush, né, que estava numa escola na Flórida na hora, foi levado para bases seguras antes de voltar para Washington, né? Naquela noite, ele falou para a nação na TV. Prometeu justiça, disse que os Estados Unidos iam responder com força. Então foi ali que começou o que a gente conhece como uma guerra ao terrorismo, né? E nas ruas, né, especialmente em Nova York, né, a gente vê um cenário meio duplo, né? De um lado pânico, né, claro, né? Então, aquelas imagens marcantes que a gente tem, né? O pessoal coberto de poeira, cinzas, a pé, fugindo, né? Mas de um outro lado, uma onda também extraordinária de solidariedade, né? Gente comum oferecendo água, máscara, abrigo, né? Aqueles barcos ajudando a tirar gente da ilha, né? Pelo rio Hudson. Então, filas enormes para doar sangue, no mundo todo, né, pessoal? Tudo isso foi uma reação de choque, né? No mundo inteiro, né? Mas de muita solidariedade, né? Teve uma manchete, né, no Le Monde, né, somos todos americanos, né, virou um símbolo disso, né. E também um fato notável, né, que assim, a OTAN invocou o artigo 5 pela primeira vez, né, pela primeira e única vez na história, né, aquele princípio de defesa mútua, um ataque contra um é contra todos, né, então foi em apoio aos Estados Unidos, né. Então, o custo humano direto, né, pessoal, ele foi meio assustador, né, os números finais falam em quase 3 mil mortos aproximadamente, né? Só no World Trade Center foram cerca de 2.753 vítimas, né? Então tivemos pessoas de mais de 70 países e centenas, né, de socorristas também, né? No Pentágono foram 184, né? No impacto e no incêndio, né? E nos 4 aviões, todos os 227 passageiros e tripulantes, né? E um dado em que as fontes também que a gente viu, né,
mais de 3 mil crianças, né, perderam o pai ou a mãe ou ambos, né, naquele dia. Então, as semanas seguintes foram de buscas desesperadas por desaparecidos nos escombros, né, e um luto coletivo, né, que tomou conta do país e do mundo, né. E nesse ponto, né, pessoal, é fundamental a gente estar destacando, né, o pessoal de emergência, né. A gente vê muito isso, né. 411 socorristas morreram tentando salvar outras pessoas, né. Foram 341 bombeiros e 2 paramédicos do FDNY, o Corpo de Bombeiros de Nova York, né? 23 policiais do NYPD e outros policiais da Polícia Portuária, né? Que eles correram, né, para os prédios em chama, né? Enquanto milhares fugiam, né? Então é impressionante, né, pessoal? Então, além disso, tivemos também um impacto na saúde, né, e dos sobreviventes. Não acabou ali, né? Porque é crucial a gente notar que muitas coisas mostram que as que tiveram mais consequências devastadoras, né, sobre aquela nuvem de poeira tóxica, né, que ela ficou pairando ali, né, durante meses, né, até, né. Então, milhares de trabalhadores civis, moradores, né, ali da região, desenvolveram doenças respiratórias crônicas, né, problemas gastrointestinais, né, vários tipos de câncer nos anos seguintes, né. Então foi uma crise de saúde pública que fica até hoje, né, pessoal, que tem até programas específicos para tratar essas pessoas, né. Então tivemos também danos estruturais, né, a destruição das Torres Gêmeas, né, um ícone, né, dos Estados Unidos, né, o Skyline, né, de Nova York, né, virou metal retorcido, né? E isso é doido. Então, vários outros prédios, né? Tipo o WT7, que caiu no fim da tarde, né? Mais ou menos às 17h20 por causa dos incêndios e danos, né? Também foram destruídos ou muito danificados, né? E no Pentágono, uma parte enorme ficou em ruínas, né? Mas também, pelo que a gente viu, a resiliência foi notável, né? A reconstrução do Pentágono começou quase na hora, né? E a área danificada foi recuperada e voltou a funcionar em um ano, né? Então, o impacto social e psicológico, né, ele foi profundo e complexo, né, pessoal? No começo teve aquela onda, né, de patriotismo, né, de unidade nacional dos Estados Unidos, né, bandeira americana em todo lugar, né, um sentimento de propósito comum. Mas esse período também teve um lado sombrio, né? Que, pelo que a gente viu, teve um aumento alarmante de crimes de ódio, né? Discriminação, assédio contra muçulmanos, árabes e pessoas que eram percebidas como sendo do Oriente Médio, né? Então a sociedade americana passou por um trauma coletivo, né? Uma perda muito abrupta daquela sensação de segurança, né, e invulnerabilidade, né? A ansiedade e o medo e uma nova consciência sobre o terrorismo, né? Isso virou parte do dia a dia, né? Alterou a psique nacional de forma duradoura, né? Bom, mas a investigação para achar os responsáveis andou rápido, né, pessoal? Pelo histórico que eles já existiam ali, as suspeitas foram quase imediatas, né? Para cima do Osama Bin Laden e da rede dele, né? A Al-Qaeda, né? O FBI, né? Pelo que a gente viu também, agiu de uma forma impressionante. Usaram listas de passageiros, né, registros de voo, imagens de segurança, né, e identificaram os 19 sequestradores em poucos dias. Então, viram que 15 eram da Arábia Saudita, 2 dos Emirados Árabes, 1 do Egito, 1 do Líbano, e o Mohamed Atta, que pilotou o primeiro avião contra a Torre Norte, foi ele que foi apontado como o líder tático deles, né. E o contexto histórico, né, ajudava a confirmar isso, né? Porque o Bin Laden já tinha soltado, né, várias coisas, né, que eram decretos religiosos, né, em 96 e 98, né, declarando guerra aos Estados Unidos, pedindo ataques contra americanos, né, civis e militares. E depois vieram provas mais diretas, né? Em novembro de 2001, acharam uma fita de vídeo, né, lá no Afeganistão, onde Bin Laden discutia os preparativos dos ataques com o pessoal dele lá, né? E mostrava satisfação com o resultado, admitia que sabia antes, né? Então, de forma, assim, inequívoca, né? Um vídeo divulgado um pouco antes, né, das votações de 2004, ele assumiu explicitamente, né, que foi ele que fez. Então publicaram um relatório, né, em 2004 também, super detalhado, né, e confirmaram com base em muita documentação e testemunhos que foi a Al-Qaeda mesmo, sob a liderança do Bin Laden e com, né, a ajuda desse Khalid Sheikh Mohammed, que foi o mentor também, né, desses atentados, né. Então, a curto prazo, pessoal, mudou o dia a dia mesmo, né.
Dentro dos Estados Unidos, uma das maiores foi a aprovação do Patriot Act, já em outubro de 2001, né? Então, o que a gente viu mostra muita controvérsia em torno dessa lei, né? Porque ela expandiu muitos poderes de vigilância do governo americano em nome da segurança nacional, né? Então, a segurança nos aeroportos mudou completamente, né? Foi revista muito mais rigorosa, né? Restrição de líquido, porta-blindagem na cabine do avião. Então, isso virou padrão, né? E criaram também o Departamento de Segurança Interna, né? O Homeland Security, uma agência gigante, né? Que juntou 22 órgãos federais para proteger o território americano do terrorismo, né? No campo militar, a resposta também foi rápida e direta, né? Menos de um mês depois dos ataques, em 7 de outubro de 2001, os Estados Unidos, com um apoio importante da OTAN, né, usando o artigo 5, como a gente falou, né, de outros aliados até também, lançaram a Operação Liberdade Duradoura, né? Então começou a invasão do Afeganistão. O objetivo era duplo, né? Derrubar o regime talibã que governava o país, né, e dava abrigo para a Al-Qaeda, que se recusava em entregar o Bin Laden, né, e também desmontar as bases de treinamento da Al-Qaeda lá, né? E o regime talibã caiu rápido, né, ainda no fim de 2001, e isso deu início a um período bem mais longo e complexo, né, a tal guerra ao terror, né? A médio prazo, essa guerra ao terror expandiu, né? O governo Bush veio com aquele conceito do eixo do mal, né? E em março de 2003 liderou a invasão do Iraque. Essa decisão foi bem mais controversa no mundo, né? Porque foi baseada em alegações sobre armas de destruição em massa, né? Supostas ligações do Saddam, né, com terroristas. Então, alegações que às vezes não tem muita comprovação, né, pessoal? Mas enquanto isso, a guerra no Afeganistão virou uma insurgência longa, né, custosa. E a ameaça terrorista global, longe de acabar, né, continuou e se transformou, né? Então tivemos ataques grandes em Bali, Madrid, Londres, né, mostrando que o extremismo era descentralizado. Nesse período também surgiram o Guantánamo, né, o debate sobre tortura, o próprio Patriot Act foi renovado, né? Depois teve reformas sobre várias outras coisas que fizeram em 2015, né? Tentando reequilibrar a segurança e a privacidade. E olhando para o longo prazo, pessoal, o Afeganistão virou a guerra mais longa dos Estados Unidos, né? Quase 20 anos. Então a retirada final das tropas americanas foi só em agosto de 2021. E assim, um desfecho que, pelo que a gente viu, né? Bem como irônico e trágico, né? O Talibã rapidamente retomou o poder do país logo depois que os Estados Unidos saiu, né? Então é um legado meio complexo, né? Isso é bem complicado. Por outro lado, a Al-Qaeda como organização central foi muito enfraquecida, né? Um marco simbólico e operacional importante foi a operação que matou Osama Bin Laden no Paquistão em maio de 2011, né? Então isso trouxe um fechamento para muita gente. Mas a ideologia, né, jihadista global, né, não sumiu. Ela se adaptou, deu origem a novas ameaças, como o Estado Islâmico, né? E chegou a controlar território na Síria, né, no Iraque, né? Então, o negócio mais duradouro do September 11, né, está nas mudanças permanentes de viagens, né, dos debates contínuos sobre vigilância estatal versus liberdade, né, civis, né, e no impacto geopolítico profundo. Redirecionou a política externa, né, durante anos, né, influenciou o poder global. O mundo pós 11 de setembro se adaptou a uma nova normalidade, né, com essa presença constante de ameaças que cruzam fronteiras, né? Então, o que a gente tira de mais importante dessa análise, né, é que o 11 de setembro foi, sem dúvida, um divisor de águas, né? Um dia de perda, que não dá nem para medir, né, pessoal? De dor, que ainda ecoa, né? Mas também foi um dia que, paradoxalmente, né, mostrou a capacidade extraordinária para coragem, né, compaixão, né, pessoal? Isso a gente viu nos socorristas, né, na bravura do pessoal, né, na união das pessoas nas ruas e no mundo, né, pessoal? A memória desses eventos é mantida viva e, pelo que a gente viu, tudo é destacado como isso é importante, né? A reconstrução do Ground Zero, né, onde ficavam as torres, né, que agora tem um memorial, né? E agora a nova torre, né, o One World Trade Center, né? É um negócio muito forte dessa resiliência, né? As cerimônias todo ano, né, com a leitura do nome das vítimas, né? Aquele Tribute in Light, né, os feixes de luz no céu, né? Então são rituais essenciais para lembrar, né, pessoal? Assim como disse o prefeito na época, né? Lá no meio dos destroços ele falou, né? Amanhã Nova York ainda estará aqui e nós vamos reconstruir e seremos mais fortes. E de fato, Nova York se reconstruiu.
É uma reflexão fundamental, né, pessoal? Porque os eventos daquele dia, como a gente viu, né, continuam moldando, né, o nosso presente, né, de jeitos muito concretos e às vezes sutis. Eles forçaram a gente a encarar questões difíceis, né, sobre cooperação internacional diante de ameaças sem fronteiras, né? Então nos obrigaram a debater, né, e ainda debatemos, né, o equilíbrio complexo, né, sempre delicado, né, entre segurança coletiva e liberdade individual, né? Mas talvez o legado mais profundo que transparece em muitos relatos, né, que a gente viu, seja a demonstração da incrível capacidade humana de encontrar esperança, né, de se unir na adversidade e de reconstruir. Literal e metaforicamente falando, né? Mesmo depois da escuridão mais profunda. Então fica então, né, pessoal, uma provocação final para a gente estar pensando, né, com base no que a gente viu aqui hoje, né? Como é que a memória coletiva e as narrativas que se construíram sob o 11 de setembro, presentes, né, em tudo que a gente viu aqui e na sociedade em geral, continuam influenciando o jeito como a gente percebe e responde aos desafios globais de hoje, desde o terrorismo até outras crises, né? E que lições sobre resiliência, sobre união e sobre essa tarefa complexa que é lembrar, né? Que lições a gente pode de fato levar adiante, né? Mais de 2 décadas depois daquele dia que mudou o mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau.